Graça e paz, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Ficamos um bom tempo aí de férias da nossa escola bíblica, mas graças a Deus agora retornamos aí com os nossos estudos, não é mesmo? Ainda à distância, né? Embora quiséssemos estar na nossa igreja, presentes, né, fazendo os nossos estudos ali pessoalmente, ainda não é possível, né? Ainda temos aí que manter a segurança e o distanciamento e, portanto, seguimos ainda a nossa escola bíblica à distância. E eu vou dar continuidade aí às nossas lições, né? Ficamos um pouco mais de um mês aí em férias, não é verdade? Aguardando para que pudéssemos voltar. Infelizmente ainda não temos essa essa certeza, né, de que possamos aí colocar as crianças, os adolescentes e os demais dentro da igreja. Então, por esse motivo, vamos continuar aí em à distância, né, com a certeza de que muito em breve estaremos todos juntos lá na nossa igreja fazendo a escola bíblica presencialmente. Nós paramos na lição 9, né? E aí, dando sequência à lição 10. Hoje eu vou fazer essa lição em uma única aula, né? Normalmente nós dividimos a lição em duas aulas, porém esta eu farei em uma aula só, tá bom? E o título da nossa lição 10 aí, dando continuidade aos nossos estudos, é E depois de Jerusalém, o que tem? É uma pergunta, né? Um questionamento. O que tem depois de Jerusalém? É isso que nós vamos ver aí na lição de número 10. Feche seus olhos, vamos orar para que o Senhor, Ele nos dê agora um momento de concentração nos nossos estudos, que nós possamos ficar com as nossas mentes voltadas apenas para a palavra de Deus, que os nossos corações estejam abertos a esta palavra, que nós possamos, Senhor, nos alimentar da Sua palavra, bem como aprender dela, para que possamos, assim como as lições têm nos ensinado, assim como nós vimos aí na lição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né, nós possamos passar adiante os seus ensinamentos, possamos aí então ser mensageiros de ti, possamos praticar o ID e a partir do que aprendemos aqui, possamos passar para outras pessoas a sua palavra, né, que os adolescentes estejam aí com fome da tua palavra, né? Depois de algum tempo em férias, que retornem com vontade de aprender sobre ti e que o Senhor possa me usar da maneira que o Senhor queira, né? Que o Senhor possa colocar na minha boca as palavras corretas para que os nossos adolescentes sejam ensinados. Assim como eu, enquanto estudava, enquanto preparava essa aula, fui aprendendo mais de ti, que eu possa ser boca do Senhor, que eu possa fazer com que os adolescentes aprendam, Senhor, nesta lição. Amém? Em nome de Jesus é o que ele peço, já agradecendo. Amém. Então vamos lá? Lição 10. E depois de Jerusalém, o que tem? Nós vimos nas outras lições aí, né, de 1 a 9, nós estudamos um pouquinho sobre a expansão da igreja, né? Sobre a igreja primitiva. Como essa igreja primitiva iniciou, como ela expandiu, o que se foi fácil, se foi difícil, os obstáculos que tiveram, e todos esses ensinamentos, eles estão no livro de Atos, né? Que é o principal livro aí da nossa revistinha, que são os Atos do Espírito Santo na igreja primitiva. Então, nós vimos muito da igreja primitiva, né? Vimos lá atrás que a igreja primitiva surgiu a partir dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, não é verdade? Eles esperaram
pela promessa do Senhor, né? Pela promessa de Jesus, que quando foi embora, disse mandar enviar um espírito, né? Enviar aquele que ficaria próximo, o Consolador, aquele que estaria com os discípulos para todo sempre. E esses esperaram, né? Fizeram o que Jesus havia pedido e durante 40 dias ficaram a orar, a esperar, a aprender da palavra, todos juntos. E quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre eles. A partir daí, então, muitas maravilhas aconteceram, muitas pessoas foram batizadas pelo Espírito, falaram em línguas, e a partir de então o evangelho de Deus pôde se expandir e a igreja crescer, né? E não ficou só em Jerusalém, né? Em Jerusalém, depois de Jerusalém, o que tem é essa expansão, né? É essa missão aí dos apóstolos, né? De todos eles, né? E nós vimos também a história de Paulo, né? Que foi em muitos lugares, em muitos outros lugares, pregando a palavra de Deus e e progredindo, né, com mais igrejas e mais igrejas e mais igrejas. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais disso daí, né? Porque falar sobre a expansão do evangelho aos confins da terra, né? Era assim que falava lá na Bíblia, né? Que o evangelho ele seria pregado em todos os lugares, até os confins da terra. Então, é o mesmo que você tratar da inclusão dos gentios, porque a princípio a palavra de Deus era pregada apenas para os judeus, não é mesmo? Se nós lermos a Bíblia, nós constataremos que a palavra de Deus era pregada apenas para os judeus. Porém, quando se fala em expandir esse evangelho, quando se fala em ir para outros lugares, em sair daquele lugar ali, incluía também pregar também aos gentios, aos estrangeiros, né? E quando nós estudamos os relatos lá em Atos dos Apóstolos, nós podemos visualizar a grande verdade de que uma igreja avivada é missionária, pois a melhor maneira de conservar esse avivamento é desenvolver o trabalho de missões. O grande e primordial objetivo do Senhor para a sua igreja é o amor pelas almas perdidas. Então, veja, nós também vimos sobre missões, também falamos em fazer missões, não é verdade? E falamos sobre isso para alcançar almas perdidas. Hoje nós fazemos missões em vários lugares, né? Nós falávamos aqui em outras lições em fazer missões no seu bairro, em fazer missões na sua escola, em fazer missões no seu trabalho, em fazer missões dentro da sua casa, porque nós sabemos que existem lares nos quais nem todos são cristãos, nem todos conhecem a Jesus. Então, antes de irmos fazer missões fora do nosso lar, o nosso lar tem que estar em primeiro lugar, né? Eu vou fazer missão dentro do meu lar quando eu tenho um irmão que não vai à igreja, quando eu tenho a minha mãe vai, mas o meu pai não vai, ou meu pai vai, a minha mãe não vai. Então, dentro do próprio lar, eu já começo a levar a palavra de Deus, não é assim? E é isso a gente viu aí em algumas outras lições, certo? Quem vai nos falar um pouco melhor disso são os textos bíblico base, né? Nós temos duas passagens aí que vai falar sobre isso, né? Lá em Mateus 24, nós temos lá no versículo 14 que diz que o evangelho do reino ele será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Né? Então, o Evangelho de Cristo ele é pregado como testemunho daquilo que o Senhor fez aqui na terra e daquilo que Ele espera de nós, né? Daquilo que Ele espera que nós, como mensageiros, que nós, como pessoas que ganhamos ali o seu poder, né? Que o poder foi derramado sobre nós possamos
passar adiante também, né? A igreja primitiva fez isso muito bem, os apóstolos, os discípulos fizeram isso muito bem. E hoje o Senhor precisa de mais discípulos, né? Precisa de mais pessoas que possam levar isso. É muito fácil você pregar o evangelho àquele que já conhece. Pregar não, né? Conversar. Né? É muito legal a gente conversar com quem já sabe, com quem entende da Bíblia. Então a gente troca saberes, troca experiências, fala de alguma passagem que a gente gosta muito, de algum personagem que a gente gosta muito da história. É muito fácil, né? Tá tudo em comunhão, todo mundo aceita tudo, ninguém questiona. Agora, e falar de Jesus e falar da Bíblia para aquele que muitas vezes diz não acreditar em Deus, né? Então, aí fica um pouco mais difícil e é por isso que nós temos de estar preparados. É por isso que nós temos que fazer a nossa leitura diária, é por isso que nós temos que ler os versículos para poder saber o que falar, a quem falar e a que momento falar, né? Em Tiago 5, do 7 e o 7 8 aí que o texto bíblico base fala, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, ainda que passamos por sofrimento, e passamos, irmãos, não tenham dúvidas de que passaremos por alguns sofrimentos, né? Não é porque somos cristãos, não é porque vamos à igreja, não é porque lemos a Bíblia que estamos aí blindados de qualquer sofrimento. Nós vamos passar, né? Da mesma forma que o agricultor aguarda lá a época de colher, aguarda a época de plantar, né? Porque tem algumas coisas você precisa de um determinado tempo para poder colher. Outras coisas você precisa de um tempo, ou inverno, ou outono, ou primavera, para você plantar. Né? Tem tudo isso aí. Então, o agricultor ele sabe esperar, ele sabe cada momento. Então, o Senhor nos compara a um agricultor. Nós temos de ter a paciência de um agricultor, né? Como se nós estivéssemos ali, ó, plantando para ser colhido. E temos de esperar com paciência. Por quê? Porque nós podemos aí, de repente, estar nossa, mas eu falo muito do Senhor Jesus para essa pessoa, mas parece que ela não entende, parece que ela prefere sofrer, né? Muitas vezes a gente fala isso, né? Já falei tanto, já falei que só o Senhor pode, já falei que só o Senhor cura, já dei o meu testemunho, mas a gente tem que se fortalecer, né? A gente tem que se fortalecer por quê? Porque o Senhor ele vai chegar aqui, o Senhor ele virá. E o que nós podemos fazer se não semear? E o que nós podemos fazer se não passar adiante a palavra dele, para que muito mais almas sejam ganhas e confiem neste Senhor que nós confiamos e conhecemos. Amém? Então, paciência, né? Fortalecimento é a chave aí, né? É o que nos abrirá para continuar semeando. Porque se nós fôssemos. Eu posso falar por mim, né? Eu sempre procuro falar do Senhor para as pessoas. Eu sempre procuro, ainda que a pessoa me traga aí um problema muito grande, que às vezes parece impossível de mudar a situação, às vezes pessoas que não estão bem, né? Estão se sentindo depressiva, estão sentindo que as coisas não dão certo. Eu sempre primeiro tento falar sobre Deus, né? Eu sempre falo para essas pessoas que existe alguém que está vendo, né? Embora a gente pense muitas vezes que nossa, ninguém está olhando para mim, ninguém está vendo o meu sofrimento, mas existe um que está, que é Deus. Existe um que está com você o tempo todo. Existe um que te conhece antes de você estar no ventre da sua mãe. E esse te conhecendo sabe quando você está sofrendo. E ele está ali do seu lado.
O que ele quer? Ele quer que você peça para ele, que ele te ajude, e ele vai te ajudar. Então eu sempre priorizo, né, antes de qualquer aconselhamento para as pessoas que chegam para mim com algum tipo de sofrimento, de amargura, eu priorizo falar de Deus, eu priorizo falar de Jesus, eu priorizo falar que existe um que pode curar aquelas feridas, né? E aí eu tenho que estar sempre me fortalecendo, me fortalecendo, me fortalecendo, porque não é fácil, né? Você semear e ficar esperando a colheita, né? Dá uma ansiedade, né? Nossa, quando será que aquela minha amiga vai aceitar a Jesus? Quando que ela vai aceitar ir à igreja comigo? Quando que ela vai aceitar o convite de participar de uma escola bíblica? Quando ela vai abrir? Eu passo essas aulas gravadas para praticamente minha lista inteira do WhatsApp, né? E eu sei que pouquíssimos abrem porque você acompanha os números de visualizações e você sabe para quantas pessoas você enviou e quantas possíveis, né, daquelas pode abrir. Mas eu continuo mandando, eu continuo plantando, eu continuo plantando. Então vai vir a chuva, vai vir o outono, vai vir a primavera e um dia, quem sabe, né, eu consiga aí é, ver os frutos, né, dessa terra a qual eu semeei. Mas eu preciso me fortalecer, eu preciso ser paciente, né, porque o Senhor, ele vem, ele vai estar ele está próximo e eu tenho que estar forte para isso, né, para a espera dele. E um outro texto aqui que traz como base é de 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 8, que diz assim: O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Então veja, o poder de Deus nos tem dado tudo, não é o mundo que nos dá. Não é o mundo, não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é a sua nota da escola. Tudo isso é muito importante, né? Mas o que dá, aquilo que você precisa para viver uma vida que agrada ao Senhor, é o poder que Ele dá a você, né? E como que Ele dá esse poder para você? Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Então, precisamos conhecer mais do Senhor, não é isso? Precisamos conhecer a Ele, precisamos criar intimidade com esse Deus, precisamos saber da Tua palavra, né? E desse modo, eles nos têm dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Então, falamos sobre dons também, não é? Ele fez isso para quê? Por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina, ou seja, que nós pudéssemos ser como Ele, né? Já que somos criatura deste Deus, nós temos que nos assemelhar a Ele, né? Então, nós somos criados à sua imagem e semelhança, não é? Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. Então, se você tem fé, junte a essa fé a bondade. Se você tem bondade, juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Então, você tem fé, junta a bondade à sua fé. Aí, juntando a bondade, junta também o conhecimento. E ao conhecimento, junte o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. Né? Persevere. Nós também já tivemos uma aula sobre perseverança, sobre perseverar, né? E a perseverança, a devoção a Deus, que é muito importante, né? Tudo que nós somos, tudo que nós temos é graça divina, né? É graças a Ele. Então nós temos que ter essa devoção a Deus. E a essa devoção juntem a amizade cristã. E a amizade cristã juntem o amor. Então Cristo
é o meu melhor amigo. Cristo é o conselheiro, também vimos isso já em outras lições passadas. Veja como as lições, elas vão se encaixando umas às outras, né? E a própria Bíblia tem nos testificado sobre o que aprendemos aqui em todas as outras lições, né? E a tudo isso, junte o quê? O amor, que é o próprio Deus. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, né? Amizade cristã e o amor, né? Juntando tudo isso e fazendo com que isso prospere, né? Passando de um para o outro, então você vai aumentando tudo isso, outras pessoas vão adquirindo todos esses dons. O que acontece? Todos os dons serão cada vez mais ativos. E aí o resultado é coisa boa, né? O resultado é coisa boa. Amém? Então, então seguindo aí, né, o que a gente fala, o que a gente vai estudar, né, a partir de agora na nossa revistinha, quem tem a revista, os nossos adolescentes pode acompanhar, né? Aí a revista diz assim: em meio a muitas barreiras que se levantaram contra a igreja, houve o preconceito dos judeus em relação aos gentios. No entanto, Deus não permitiu que esse obstáculo ficasse de pé por muito tempo. Ele o destruiu definitivamente na casa de Cornélio, mostrando a Pedro e alguns judeus que o plano da salvação é para todos os povos. Atos 10:45. Vocês se lembram de quando nós estudamos aqui a história de Cornélio, um soldado, né, romano, que teve um encontro com Deus, e este falou para ele chamar muitas pessoas para a sua casa, não só, não, reúna aí os seus familiares, os seus vizinhos, o pessoal aos redores, reúne todo mundo aí e manda chamar um cara lá chamado Pedro, manda chamar o Pedro para que ele venha falar com essas pessoas. E Pedro também, ao mesmo tempo, teve lá, né, os anjos do Senhor que falaram para ele que ele teria de ir nesse lugar aí e falar a essas pessoas. Essas pessoas não eram todas, não eram judeus, né? Tinha ali gentios também, tinha ali estrangeiros também, o próprio Cornélio. Então não eram todos judeus. E Pedro foi lá, porque assim quis o Senhor, né? E Deus, ele destruiu esse obstáculo, né, esse paradigma de que só os judeus é que receberiam aí a palavra. E nesse dia foi um dia maravilhoso que nós já estudamos e que no qual Pedro falava da palavra de Deus a todas essas pessoas, e antes de que Pedro terminasse, muitas pessoas ali já estavam sendo batizadas no Espírito Santo. Né? Muitas pessoas já estavam falando em línguas e outras conseguiam discernir o que era falado. Não é isso? Então, houve sim as barreiras, né, contra a igreja, houve sim o preconceito dos judeus contra os gentios, mas o próprio Deus fez questão de quebrar isso daí, tá? Deus separou Paulo para realizar uma obra missionária específica. Os gentios eram constantemente discriminados pelos judeus. Então, depois que Paulo se converteu, ele tornou-se uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor e pôde levar as boas novas estrangeiras de forma pioneira. Então, Paulo, ele foi o pioneiro aí, né, de sair de um lugar e ir para outros lugares, né? A gente conhece e já contamos também aqui a história de Paulo, né, que era antes Saulo, né, que causou muito mal aos cristãos. Ele era perseguidor dos cristãos, ele mandava
matar, inclusive, ele prendia, né, essas pessoas, ele pedia para aqueles que eram ali do seu grupo invadisse as casas, trouxessem mulheres e homens que eram que se consideravam cristãos, né? Então ele era um verdadeiro inimigo dos cristãos, ele era inimigo da igreja de Cristo e ele fazia tudo quanto é esforço ali para poder acabar, para poder eliminar com essa igreja. Só que Deus, ele age, não é verdade? Ele age como ele quer, quando ele quer, do modo que ele quiser, a hora que ele achar melhor. O tempo é dele, né? E o Senhor, ele tem um poder ali para mudar os desígnios do coração do homem. E foi o que aconteceu com Saulo, que virou, depois que se converteu, né, foi chamado Paulo. Né? Então, diante da soberana vontade do Senhor, ele caiu humilhado. Né? Em Atos, nós podemos ler isso, se vocês quiserem, depois de um tempo, ler melhor a história de Paulo, embora nós já vimos aqui em outras lições, mas é sempre bom rever, né? Atos 8, Atos 9, você consegue entender o que foi que aconteceu com Paulo. E Deus, ele tinha um propósito especial para a vida dele, né? E ele mesmo reconhece isso posteriormente em Gálatas 1,15, você pode conferir, né? O Senhor, ele o havia separado para evangelizar os gentios, né? Foi difícil acreditar em Paulo, né? Que aquele homem que era tão mau, tão perverso e tão autoritário fosse agora contado como um daqueles humildes seguidores de Jesus, né? O Senhor, ele precisou fazer revelações, inclusive a Ananias e tal, para poder fazer com que aceitassem, né, o trabalho que Paulo iria realizar. Então, veja como Deus, ele pode mudar e por isso o julgamento não pertence a nós. Né? Muitas vezes nós temos o hábito, e eu digo nós porque eu já tive nessa condição, né? Hoje aprendendo melhor com a palavra do Senhor, mas já tive nessa condição de julgar, né? Como que pode aquela pessoa que era isso, aquilo outro, fazia e desfazia. Hoje ele anda com uma Bíblia e acha que tá tudo bem, que tá tudo certo e que aquilo que ele fez no passado não importa, né? Eu pensava assim. E eu acredito que vocês também, em algumas ocasiões, né, pode pensar assim: poxa vida, eu sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa muito cristã, uma pessoa que faz aquilo que Deus manda, procuro, né, cumprir os mandamentos do Senhor, e nem sempre as coisas acontecem da maneira que eu gostaria que acontecesse. E aí tem lá aquele meu amiguinho, aquela minha amiguinha que faz tudo errado, que desobedece os pais. E não acontece nada de errado com ela, né? Mas Deus tem poder para mudar os desígnios do coração do homem, assim como ele fez com Saulo, né? Que depois virou Paulo, um homem de Deus que expandiu a igreja de uma maneira maravilhosa. A história de Paulo é linda, né? O que ele passou pela palavra de Deus, ser preso, apanhar, ser humilhado, não é verdade? E mesmo assim continuar orando, continuar capacitando as pessoas, voltando às igrejas ou mandando as suas cartas, né? Quando ele ficava sabendo que as igrejas estavam meio que fora do que tinha, do que era o mandamento, estavam em desobediência, ele enviava cartas, né? Olha, vamos, vamos dar uma observada aí que o que vocês estão fazendo não foi bem isso que eu deixei para vocês. Então veja, um homem de Deus. Então, nós não podemos julgar a ninguém, porque nós não sabemos o que Deus tem para aquela pessoa,
né? Por isso que é bom insistir, é bom levar a palavra, seja a quem for, né? É bom falar sobre esse Deus, porque a gente não sabe, né? O que Deus reserva para cada um, não é verdade? Depois da conversão de Paulo, né? Ele encontrou o apoio de alguns cristãos, principalmente de Ananias, que foi enviado por Deus, né, para ajudá-lo, e de Barnabé, que o conduziu apresentando aos irmãos e dando testemunho da sua transformação. Então, olha que bacana, né? E, além de Paulo ter se convertido, tudo, ter alcançado, né, a graça, ele também ganhou pessoas, né? Deus levantou pessoas que pudessem ajudá-lo, né? Como Ananias e Barnabé. Provavelmente esse foi o seu momento de amadurecimento cristão. Paulo pôde estar em oração, em jejum, em meditação, fortalecendo o seu espírito junto dos outros apóstolos. Então, às vezes, a gente fica um pouquinho, né? Ai, eu tô sozinho, não sei se as pessoas vão acreditar em mim, não sei se as pessoas vão poder ver Jesus em mim, mas nós contamos com os nossos irmãos, nós contamos, vocês contam com a sua liderança, com os seus pastores para ajudar nesse momento, não é verdade? Estar em oração, em jejum, em profundo fortalecimento junto ao Espírito de Deus é muito importante para que nós possamos, lembra lá do texto bíblico base, nos fortalecer, né? Precisamos nos fortalecer. Algum tempo depois de ter voltado da Arábia, Paulo esteve na igreja de Antioquia por um ano. Naquela nova igreja, reuniram-se vários profetas vindos de Jerusalém. Em uma dessas reuniões, o Espírito Santo ordenou que separassem Paulo e Barnabé para missões específicas. Então, veja, tinham várias pessoas lá, tinham vários profetas. O Espírito Santo poderia escolher a qualquer um, mas ele escolheu Paulo, Saulo, né? Paulo e Barnabé. Esse é o nosso texto áureo. Ó. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eles tenho chamado. Atos 13, 2, verso B. Então, os cristãos eles foram dispersos em consequência da perseguição que se levantou contra eles em Jerusalém, né? Então eles foram obrigados a saírem daquele lugar. Era uma perseguição contra eles, né? Por conta de alguns profetas que não acreditavam em Jesus, que ele era o enviado, o Messias, e nós já conhecemos a história. Então eles se dirigiram a outras cidades, né? Mas anunciaram o evangelho apenas aos judeus, que era o que a gente tinha visto lá, né? Que a princípio o evangelho ele era anunciado apenas aos judeus. A igreja crescia física e espiritualmente, mas Jesus queria alcançar os gentios também, né? Os gentios também precisavam ser alcançados. E então foi aí que o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para cumprir esta ordem do Senhor, que era alcançar os gentios, né? Veja que a igreja primitiva ela surgiu a partir dos ensinamentos e da pregação dos apóstolos, que ajudaram a aumentar a família de Deus por meio dos seus esforços, a dedicação e o imenso amor às almas perdidas. E é esse amor que nós temos, né? Nós aqui somos uma família. Tem uma palavra grega, né? Kainonia, que significa comunhão. Essa palavra ela representa a união que há na família de Deus. E nós fazemos parte dessa família de Deus, né? O que você entende por família de Deus? O que é? A família de Deus, ela possui diversas pessoas que trabalham com uma única finalidade. E qual é essa finalidade? É fazer a vontade do Senhor e ter um só Pai.
Então essa é a família de Deus e nós pertencemos a ela, né? Então nós somos irmãos, devemos nos comportar como irmãos. Na família de Deus, não devemos mentir, não devemos enganar, nem roubar, nem praticar qualquer outra coisa que desagrade o Senhor ou que magoe nossos irmãos. Então, por ser família de Deus, por estarmos no único propósito que é fazer a vontade do Senhor, nós temos de fazer esta vontade do Senhor, que é ganhar almas perdidas. Precisamos ganhar almas perdidas. Precisamos falar desse Deus maravilhoso para as pessoas. Precisamos dar os nossos testemunhos para que as pessoas saibam que existe um Deus que cura doenças, que existe um Deus que cura a dor do coração, né? Não a dor física, mas aquela dor de mágoa, de achar que nada dá certo. Existe um Deus que tira toda essa coisa de que eu não sou nada, eu não sou ninguém, não é? Existe um Deus para isso. E nós precisamos falar isso às pessoas. É assim, ele espera isso de nós, não é? Não só ir lá na igreja, sentar, participar dos cultos, que é muito importante, é muito bom sabermos da palavra, a palavra é ministrada, né? E como diz os nossos pastores, né? Que nós possamos aí, a cada culto que assistimos, seja de um evangelista, um pastor convidado, ou os nossos pastores, seja ali na escola bíblica aprendendo do Senhor, nós temos que pegar esses ensinamentos para passar adiante, para passar às outras pessoas, para alcançar outras almas, né? Temos que nos alimentar, mas esse alimento tem que ser dividido, tem que ser repartido com outras pessoas, não é verdade? Não ficar só ali, ó, só nos alimentando, para quê? Só enchendo a nossa barriga, ficando gordinho do espírito, gordinho da palavra de Deus, mas não estamos dividindo com outras pessoas. E isso é o que o Senhor espera de nós. Isso é o que tem depois de Jerusalém, né? É expandir cada vez mais o evangelho do Senhor. Amém? Na cidade de Filipos, os apóstolos encontraram uma mulher de nome Lídia, a qual aceitou a mensagem pregada por Paulo. Olha que interessante, né? Eu vou ler. Melhor eu ler aqui para vocês entenderem. Atos 16, vamos lá. Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia, se você quiser acompanhar com a sua. Atos 16, 14 e 15, né? Tem aqui a conversão de Lídia em Filipos. Eu vou ler desde o início, ali tá 14 e 15, né, que fala da conversão. Eu vou começar aqui, ó. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Olha só, o que eles esperavam? Os apóstolos esperavam encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Veja que bênção do Senhor, né? Eles estavam procurando um lugar de oração e sentados ali, né, junto a umas pessoas que estavam ali naquele lugar, eles começaram a conversar, falar da palavra, talvez, não é? E aí, essa mulher que se converte, se batiza e pede para que eles
vão à casa dela. Ela oferece a casa dela para os apóstolos se instalarem. E ali, o que acabou acontecendo? Uma igreja se iniciou naquele local. Nessa mesma cidade, Paulo expulsou um espírito maligno de adivinhação de uma escrava, que por conta desse trabalho dava muito lucro a um homem. Muito indignado, o senhor da jovem se queixou às autoridades, os quais decretaram o açoite e a prisão de Paulo e Silas. Mas mesmo depois disso, tudo, eles ainda encontraram forças e ânimos para orar e cantar ao Senhor. Então veja, eles faziam o que era para fazer. Eles sabiam que eles poderiam encontrar muitos inimigos, né? E nós sabemos, não sabemos, que nem sempre nós vamos ser bem recebidos quando falarmos de Jesus. Que nem sempre vai ser agradável aos ouvidos daqueles que estão ouvindo, né? Já ouvi várias vezes, ela vem você com essa conversa de igreja. Não, de novo você vai falar de Deus para mim, né? Eu não acredito. Não vai ser Deus que vai trazer a solução para os meus problemas, né? Então, assim, já ouvi várias coisas. Então, nem sempre a receptividade, né? A gente vê aqui que a primeira, ao ouvir a palavra de Deus e se converter, ela imediatamente oferece a sua casa para iniciar uma igreja. A segunda, quando tem o espírito expulso, aqueles que estavam por trás dessa mulher, né, que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, eles falaram: poxa vida, aí, expulsa o espírito de adivinhação da mulher. E agora como é que a gente fica? Cadê o nosso lucro? E esse cara, ele tem que ir pra prisão, ele tem que morrer, ele não pode ficar, né, aqui. Então, assim, muitas pessoas vão falar sobre isso. Você não pode falar de igreja, você não pode falar de Deus, né? Muitas ameaças. Mas depois de tudo isso que Paulo e Silas fizeram, eles encontraram forças para orar e cantar ao Senhor dentro da prisão, né? E a Bíblia diz que eles, por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Ou seja, eles continuaram, de alguma maneira, evangelizando alguém, né? Então, quando você está passando por alguma dificuldade, quando você está passando aí por alguma coisa que não está muito legal no seu dia a dia, na sua vida, o que você tem falado? O que você tem gritado? O que você tem dito para que os outros ouçam? Né? É uma coisa para se pensar. Então, eu estou passando por um momento ruim. Ao invés de eu cantar, de eu louvar ao Senhor, de eu orar e mesmo assim eu dizer que o Senhor é bom o tempo todo, em todo tempo, né? Em vez de dizer que tudo coopera para o nosso bem, até aquilo que nos faz sofrer, até as coisas consideradas ruins, né? O que eu tenho falado? O que eu tenho dito, né? Porque isso, de alguma forma, vai causar um impacto naqueles que estão ouvindo. E aí cabe a você decidir o que você quer causar, um impacto positivo ou negativo. Você quer falar hoje do Senhor enquanto tá tudo bem? E aí você tá tudo bem na minha vida, maravilhoso Deus, que tem feito muitas coisas na minha vida, que tem derramado bênção sobre mim, tá tudo ótimo, tudo bem, sem nenhuma dificuldade. Eu vim aqui que eu quero te falar sobre esse Deus que muito está fazendo por mim. Mas se de repente vem algo aí que tá causando dor, né? Vem alguém aí que decreta uma prisão, que decreta um açoite contra você. E aí? O que as outras pessoas ao seu redor vão ouvir de você? Né? Algo pra gente pensar, né?
pra gente pensar o que eu vou falar diante, né? Então, qual que é o objetivo maior aí do Senhor? É revelar o seu amor pelas almas perdidas. E o que aconteceu com Paulo? Ele entendeu isso. E nós, a exemplo de Paulo, devemos entender também, né? Ele recebe várias direções do Espírito Santo para fazer várias viagens, né? Paulo é um dos maiores missionários aí que a Bíblia fala, porque ele vai a vários lugares e ele visita igrejas já constituídas, ele visita locais em que igrejas foram fundadas, né? E uma dessas visitas ele chega a Éfeso, né? Onde encontrou alguns discípulos que haviam sido batizados somente pelas águas. Veja que na igreja de Éfeso, ele encontrou alguns discípulos, mas esses só tinham sido batizados pelas águas. E Paulo falou sobre o outro batismo a eles, né? E falando sobre esse outro batismo, que é o batismo no Espírito Santo, quando Paulo impõe as mãos a estes, eles foram batizados no Espírito Santo. Você pode ler sobre isso em Atos 19. Atos 19, verso 6. Diz aqui, ó. No verso 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então veja, Paulo entendeu que ele deveria se fortalecer, que ele deveria ter paciência, né? E que ele deveria continuar aquilo que Deus chamou, que era ser missionário da palavra dele, né? Paulo e Silas não se puseram a murmurar ou blasfemar contra Deus. Então, quando nós estamos aí passando por alguma dificuldade, nós temos esse hábito, né? Nós temos esse hábito. Ah, meu Deus, não acredito que eu estou passando por isso. Por que, Senhor? Não é assim? A gente murmura, a gente blasfema muitas vezes, né? Só que eles não se colocaram numa situação de vítima. Pobrezinho de mim que estou preso, que estou apanhando, né? É um testemunho maravilhoso de Paulo e de Silas, porque eles, ao invés de reclamar, ao invés de blasfemar, de murmurar, eles resolvem orar, cantar. Lá na prisão, ó, tô preso, mas vamos orar, Senhor, eu agradeço, Senhor, esteja comigo. Senhor, estou passando por esse momento, mas que eu seja forte, Senhor, que eu tenha aqui comigo o seu Espírito para me ajudar a passar por isso, por essa situação. Canta um hino, né? Vou falar uma coisa agora que não é um testemunho de algo tão ruim, mas olha, tem uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que é faxina. Não gosto muito de fazer. Se tem uma coisa que eu gostaria de ter dinheiro, é para pagar alguém para limpar minha casa toda semana. Faxina é uma coisa que eu não gosto, não é algo assim. Eu trabalho muito, muitas horas, não tem problema, não sinto, fico cansada e tudo, mas não tem problema. Mas uma casa para limpar me entristece. Muitas vezes me entristece. Mas eu não posso reclamar. Eu não posso blasfemar. Ora, tem muitas pessoas que não têm uma casa para limpar. Como é que eu vou ficar reclamando de ter uma casa para limpar, né? Eu comecei a perceber que como que eu posso ficar murmurando, blasfemando? Por que eu tenho que limpar a casa? Ah, esse serviço é muito ruim. Eu não gosto, né? Então assim, eu troquei. Aí eu comecei a trocar. Eu falei assim, não.
Agora, nos dias que eu tenho de fazer faxina, normalmente aos sábados eu faço a faxina, né? Então eu já acordo, tomo meu café, dou comida pra Belinha, levo na rua pra uma caminhadinha. Quando eu volto, já coloco aquela roupinha bem chique, né? Bem surradinha, mais surradinha lá, uma bermuda, uma camiseta mais velhinha, prendo o cabelo e coloco o hino. É verdade. Vou lá, né? Coloco. Eu colocava na net antes. Lá tem a rádio, né? Da net, né? Música. E tem o gospel lá, né? Então eu colocava lá na gospel, lá, sintonizava lá na net gospel e ficava lá a minha faxina inteira, do início ao fim, louvando a Deus, do início ao fim, ouvindo louvores, né? E aí aquilo ia. Quando eu vi, eu já tava no último pedaço lá da faxina, lá na cozinha, já terminando, e o dia passou e eu não senti, e aquilo não me causou algo mais, sabe, difícil de digerir, né? Porque se você já começa a coisa assim, ai, não gosto disso, ai, não queria estar fazendo isso, por que que eu tenho que fazer isso? Aí você fica tudo aquilo, olha aí, tá vendo? Olha como isso tá sujo, olha como isso não sei o quê, ai, como isso me dói as costas, como isso. Então, a partir daí, né, quando eu comecei a colocar louvores para eu poder fazer a faxina, eu consegui me sentir melhor. Eu me senti muito melhor. Então, assim, eu estava louvando a Deus por estar fazendo faxina. Louvando a Deus por ter uma casa para limpar. Coisa que muita gente não tem. E até então não dava valor para isso. Né? Então a gente vai aprendendo, né, com exemplos como Paulo, por exemplo. Eu dei um exemplo muito simples aqui de uma casa para limpar e tudo, mas a gente tem muitas outras coisas que a gente pode estar passando e que é muito mais doloroso do que limpar uma casa, passar por uma doença, passar por uma perda, né, passar por uma pandemia, ter que ficar dentro de casa, ter que ficar longe das pessoas das quais eu gosto, que eu gostava de conversar, de sair, de fazer alguns programas, né? Cinema. Hoje eu não posso mais, isso está me deixando aflito, porque eu só tenho que ficar dentro de casa. O que, que eu posso fazer para que essa situação não seja uma situação que me leve a murmurar, a reclamar? Então, orar, cantar hino, né? Sabe por quê? Porque as outras pessoas vão ouvir. Então, quer dizer, eu colocava aqui os louvores numa altura. Claro que eu nunca coloquei o som muito alto, porque eu moro em apartamento e tem regras, né, de apartamento, mas eu tenho certeza de que quando os meus vizinhos saíam para pegar o elevador, que normalmente quando a gente sai ali no hall aqui de entrada, você ouve um pouco melhor o que está acontecendo nos outros apartamentos, né? E quem sabe, enquanto uma pessoa tá ali, o meu vizinho tá esperando o elevador, ele tá ouvindo o hino que eu tô aqui louvando enquanto tô limpando a casa, né? Ao contrário, se de repente eu tivesse aqui gritando, murmurando, falar, ai, que saco de casa, reclamando, né? Então, veja, o que você fala contagia as pessoas, né? E tudo pode ser diferente. Em qualquer situação que você esteja passando. Não tô dizendo que a gente não vai passar, não, hein, gente? O crente passa por situação difícil também. A gente também sofre, a gente também passa por doenças, a gente também passa por perdas, a gente também passa por momentos em que o dinheiro tá um pouquinho mais curto, tem que economizar. Então são coisas das quais a gente vai experimentar. Mas é diferente quando você tem Deus, é diferente quando você tem a presença do Espírito no seu lado, né? Quando você se deixa, né, ser revestido pelo poder dele, que nós falávamos lá no texto bíblico, né? Da fé, da bondade, do conhecimento, da intimidade, da amizade que você tem com Deus e do próprio amor que você deixa que invada a sua vida. Deus, ele tem levantado uma geração comprometida com a sua obra, pessoas que têm amado as almas perdidas. E nós temos de ser assim.
Não deixe que as paixões deste mundo e os prazeres momentâneos tirem o seu foco de Jesus e do seu chamado. Não perca o alvo, né? O pastor sempre fala que o pecado é errar o alvo, errar o objetivo. E aí você peca. Quando você perde o alvo, quando você tira o foco de Jesus e se deixa levar pelas paixões do mundo, pelos prazeres momentâneos, porque é momentâneo, tá? É naquele momento. E Jesus é para todo sempre. Amém? A amizade de Jesus é para todo sempre, não importa como você esteja. Você hoje pode ter muitos amigos se você tiver muitas coisas. E se amanhã você perder todas essas coisas, você perde também os amigos. É um ou outro que fica próximo de você. Mas Jesus não, seja qual for a sua condição, ele está lá. Entende? E ele tem um chamado para você. Ele quer uma geração comprometida com a obra dele. E é isso que nós esperamos, né, enquanto igreja, que nós possamos ser essa geração que se compromete com a obra do Senhor, que entende que existe um chamado que está além de qualquer coisa, né? Além de qualquer ministério, que é ganhar as almas perdidas. Amém. Olha aí, eu trouxe um desenho aí para vocês, né? E será esse desenho aí, professora? Hein? Quem fez esse desenho aí foi a sua sobrinha? Seu sobrinho de 3 aninhos aí fez esse desenho para a senhora? Esse desenho é um desafio que eu faço aí a vocês. Pega uma folhinha de papel aí, né? Eu peguei uma folha de papel, uma caneta. Fecha o olho e tente desenhar 3 coisas para construir um cenário. Você vai fechar o olho e vai desenhar uma casa, né? Nessa casa vai ter que ter janela, porta, né? O que tem numa casa, o telhado, a janela, a porta. E aí do lado de fora dessa casa, você imagina lá um jardim. Aí você vai lá desenhar o seu jardim lá do lado de fora da casa. E no céu você vai colocar umas nuvens, um sol, né? Nesse dia vai ser um dia ensolarado. Então você fecha os seus olhos e faça esse desenho. Eu fechei os meus olhos e tentei aí, ó. Fiz uma casa com telhado, o telhado não chegou até o final. Do lado da frente da casa, o telhado passou um pouco. Do lado atrás, né, no fundo da casa, o telhado ficou faltando. A porta ficou um pouco para fora da parede ali, né? A outra porta do outro cômodo já ficou lá no canto, não ficou no meio da entrada da casa. A janela também teve aí as suas partes aí meio desconexa da janela, né? A janela tá meio torta, tal. O meu jardim se confunde um pouco com o céu, a árvore tá no lugar da nuvem, a nuvem tá no lugar em cima do sol, embora ela possa estar entre o sol, né? A florzinha ali ficou embaixo da árvore, a graminha tá bem próximo do sol, assim. Então, o que seria para ser aqui mais na frente da casa, né? Ficou muito na lateral. Então, e o que eu quero dizer com esse desenho aí para vocês, né? Tentar desenhar esse cenário aí, que é um cenário que a gente está acostumado, né? É um desenho básico, né? Quando a professora, quando era criança, a professora, faça um desenho livre. A gente sempre desenha uma casinha com um jardinzinho, né? Coloca lá o sol, a nuvem, é o desenho mais fácil de se fazer. No máximo você coloca aí eu lembro que eu colocava, desenhava a mim e meus amiguinhos brincando, jogando bola, alguma coisa assim, né? O máximo que evoluía de um desenho básico. Mas veja como não ficou muito legal, né? É um desenho que, para mim, que já tenho aí a base da disposição do papel, né? Da firmeza da caneta, não era para sair assim, né? Aí seria um desenho de uma criança que está aprendendo os traços, que ainda não tem muita firmeza ao pegar a caneta e tudo mais. Mas para mim já seria um desenho mais tranquilo de se fazer. Embora eu não seja uma boa desenhista, mas não seria dessa maneira. Por que aconteceu tudo isso? Porque eu estava com os olhos fechados.
E quando a gente está com os olhos fechados, sabe o que acontece? A gente fica sem a luz de Jesus. E sem a luz de Jesus, nós colocamos tudo fora do lugar. Então, deixa o poder de Deus revestir você. Deixa que Jesus seja a sua luz, né? Para que você não coloque nada fora do lugar. Vai conversar com seu amiguinho, com a sua amiguinha, para dar um conselho? Faça uma oração antes. Leia a palavra de Deus. Veja o que Jesus quer que você fale para ele ou para ela. Vai falar com a sua família sobre alguma coisa que está te incomodando, que está te angustiando. Vai falar com Jesus primeiro. Faça uma oração. Leia a palavra. Sabe por quê? Sempre que nós oramos, nós vimos primeiro a palavra, acende uma luz. E nós colocamos tudo corretamente no lugar que tem que ser colocado. Amém? O que tem depois de Jerusalém? Tem pessoas como eu, como vocês, que são adolescentes ainda, mas que foram chamados a serem mensageiros de Jesus, a expandir, a ajudar na expansão e na edificação da igreja, levando a outras pessoas, a almas perdidas, o amor de Deus, através da sua palavra, para que essas pessoas sejam ganhas e venham reconhecer que Jesus é o único Salvador. Amém? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana a todos. A próxima lição é a lição 11. E na terça-feira, acompanha aí, hein? Toda terça, acompanhe. Não deixe de acompanhar. As férias acabaram e agora, ó, palavra de Deus. Amém? Obrigada. Deus abençoe. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aí ministrando a vocês. Amém? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horário que vocês vão estar assistindo a aula. Tchau, beijo, saudade de todos.